A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com Salma Jô e Maclóis Aquino do grupo Carne Doce de Goiás. Eles estão lançando o 4º álbum, Interior. A ideia é explorar a geografia íntima e as próprias origens, ressaltando a qualidade regional goiana das canções. Tudo online, em casa, na quarentena. Grande prazer em receber aqui na quarentena, diretamente de Goiânia, eu gosto de falar assim, diretamente de Goiânia, Carne Doce, Maclóis e a Salma. Uhul! O microfone tem que, agora estão com o microfone só, tem que passar um para o outro para fazer o uhul! Então, bem-vindos aqui à Rádio Brasil Atual, nós estamos aqui na quarentena, também transmitindo pelo YouTube. E é legal recebê-los aqui, porque eu já estava querendo há um tempo falar com vocês já, o som, né? Mas não dava para trazer ao vivo e agora a gente está aqui, o jeito que temos, né? Pelas redes da internet, pelo o remoto, pelo Zoom, enfim, é uma forma de a gente, pelo menos a gente ficar conversando, né? Falando dos trabalhos e apresentando os trabalhos. Antes de vocês falarem do 4º disco Interior, teve outros 3, né? Antes de falar desse projeto e desse trabalho mais recente, eu queria saber como é que vocês estão encarando, nesse momento, uma coisa complicada para todos os artistas, para todos nós, né? Para todo mundo, que é a pandemia. Como é que vocês encararam isso? Como é que vocês estão resolvendo do ponto de vista profissional, né? Não tem mais show, né? Faziam shows, vocês saíram de Goiânia, fizeram shows pelo mundo afora aí, né? Então, como é que é sem show? E também do ponto de vista pessoal, né, familiar, como é que vocês resolveram essa questão? Tiveram que dar um corre aí, ajudar a família, as pessoas, os grupos de risco que sempre temos na família. Eu, por exemplo, sou um grupo de risco, então o pessoal veio me ajudar aqui, senão não ia ter programa, certo? Enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês estão sentindo esse momento que continua, talvez, né, o ano que vem, sabe lá quando, né? 2021, depois da vacina, enfim. Como é que vocês estão encarando profissionalmente e pessoalmente? Quem começa? Levanta a mão. Pronto, Maclóis começa. Bom, obrigado primeiro pelo convite. Desculpa essa demora toda, né? O convite da Brasil Atual já chegou durante um show que a gente ia fazer em São Paulo e a gente fez e não deu, enfim. Acho que teve vários momentos, a quarentena teve vários momentos. Eu acho que o primeiro momento foi de muita ansiedade e quase desespero, assim, porque a gente ficou muito sem saber o que fazer, todos os shows cancelados e acho que a primeira sensação que bateu foi eu falei desespero porque a gente pensou, a gente vai ficar sem trabalho, o que vai acontecer? A gente vai se ferrar Pode muito. falar se fuder também, não tem problema. E isso gerou muita ansiedade, enfim. E para a gente especificamente, que estava com o disco em gestação, a gente tinha acabado de anunciar esse disco e a notícia da quarentena veio durante o anúncio do disco, então o processo quebrou as nossas pernas nesse sentido. E com essa ansiedade, assim, a gente demorou muito para poder soltar esse disco, né? Um disco que estava planejado e todo composto já para ser lançado em abril ou junho, teve que ser lançado em setembro. E também imagino que vocês tenham ficado na dúvida. Será que vamos lançar? Vamos esperar? A pandemia vai demorar muito? Porque a maioria aconteceu assim, né? Essa dúvida gerou muita agonia, ainda gera, mas gerou muita aflição, porque acho que o principal problema era, a gente vai lançar um disco, mas o que a gente aprendeu a fazer nos últimos anos como banda foi lançar disco e trabalhar esses discos com shows. A gente é uma banda de ao vivo, a gente é uma banda né, de palco e essa vivência toda fez a gente aprender a trabalhar assim, lança disco, divulga o disco e faz show, né? Show era o nosso principal produto, é a nossa principal forma de renda, nossa principal, enfim, era nossa principal atividade. E sem os shows a gente ficou nesse estado que eu falei, aflição, agonia, ansiedade.
E aí o disco, como eu estava dizendo, que estava sendo gestado, ele ficou parado, porque a gente, enfim, foi um processo... profissionalmente, a gente já pensou várias vezes em abandonar as coisas e começar cada um fazer alguma atividade de sobrevivência, mas... A sério não, né? Mas para poder... Bom, agora vou retomar. É um momento de crise mesmo, né? Esse é um momento de crise, continua sendo. A gente está lidando com uma crise, é uma crise financeira, material, e a gente está pensando como que a gente lida com isso, sem shows, de que forma o que a gente ganha com streaming. Agora acabou de sair essa retrospectiva do Spotify, inclusive a galera falou sobre isso, né? Que o que vai para os artistas é muito pouco. Então, realmente, o que a gente 0,0003, né? Centésimo de dólar, eu sei. Sim. Então, mesmo lançando um disco novo, isso não foi suficiente para a gente ter uma renda que a gente tinha com shows e para a gente manter o projeto sustentável. E esse é um problema que a gente está vendo que agora a gente vai ter que... Isso é uma das coisas que traz mais angústia e ansiedade, é não saber quando que a gente vai ter uma perspectiva de quando a gente vai poder voltar a trabalhar e se é no meio do ano que vem ou se nem isso, né? Assim, as previsões são sempre terríveis. Mas foi um momento de crise, é um momento de crise profissional e um pouco emocional também, psicológica, porque a falta de contato e o fato de que a gente não está mais nesse fluxo, nesse movimento, isso deixou a gente mais isolado, mais dentro de casa. Mesmo, por exemplo, soltando disco, que é uma coisa que trouxe muita satisfação para a gente, mas também a gente não tinha como descarregar essa energia, viver e sentir essa resposta das pessoas que não fosse de outra maneira, que não fosse virtual. Então, é um momento difícil mesmo. Todo mundo está nesse momento difícil. E quem que pensou em fazer outras atividades da música? Porque vocês estão falando isso, mas é verdade. Tem bandas aí que o cara... Não, eu sei fazer um determinado trabalho. Tem muita gente que fala, eu sei fazer comida, eu vou fazer delivery. Pintou. Muita gente, acredite. Pintou. É? E aí eu não sei como é que foi no caso de vocês, se alguém já pensou da banda fazer outras coisas, falou, como não está dando para fazer show, mas vou inventar uma outra coisa e tal. Pintou, né? Isso passa pela cabeça como necessidade de sobrevivência mesmo, mas a sério mesmo eu ainda não comecei a me movimentar nesse sentido, porque eu ainda tô... a gente ainda tem alguma esperança. Quando tudo começou, o nosso plano foi, gente, o que a gente vai fazer, né? Essas lives não parecem ser uma coisa muito interessante, assim, do ponto de vista de sustentabilidade. A gente começou a ver que, muito rapidamente, as lives estavam enchendo o saco das pessoas e que as propostas de live que surgiam não eram, no nosso caso, no nosso mercado, não eram sustentáveis. E pelo que eu pude entender também, as lives só faziam sentido para artistas ou muito grandes, né, numericamente, principalmente do sertanejo. A gente viu isso funcionar muito bem. Que tem patrocínio e tudo mais, né? E que tem, porque eles conseguem movimentar muitos números, né? Então, para artistas médios e pequenos, as lives não foram uma saída. Mas eu estou começando a ver também que, mesmo para os artistas grandes que movimentam muito, né, essas lives me parecem que estão começando a ficar cansadas. E aí a gente pensou, bom, então vamos investir no disco, vamos investir no lançamento, vamos tentar movimentar nossas redes, nosso streaming. Mas como eu falei antes, a gente lançou um bom disco, a gente conseguiu atingir os nossos fãs, mas a gente não conseguiu aumentar os nossos números, porque eu acho que a gente faz isso com show. Então, sem o show, isso não foi viável. E aí, voltando à sua pergunta, eu comecei a considerar a possibilidade de voltar para o jornalismo. Eu sou jornalista, trabalhei com jornalismo aqui 14 anos, antes de entrar exclusivamente para música. E comecei a considerar isso, mas ainda não comecei a me movimentar efetivamente, porque eu tô num entre-espaço, eu tô vivendo um marasmo, assim. Tô fazendo coisinhas aqui, resolvo coisas da banda, coisas pequenas, coisas administrativas e, enfim, tá assim. Não dá para dar aula de guitarra ou uma coisa? Eu não sou teórico, eu não tenho teoria, eu não consigo ensinar, eu não tenho método, sabe? Tudo que eu sei de instrumento é intuitivo. Eu não vou ensinar a minha intuição, né? Isso não se ensina. É uma limitação. Eu poderia ensinar outras coisas. Mas aí vai pegar as canções de vocês, né? E mostrar para a turma. Vocês podem fazer isso. Eu estou falando isso porque eu vi muitos artistas
que existe uma curiosidade muito. O cara, por exemplo, gosta do som de vocês, tem os 3 discos e vai estar comprando agora o Interior, que é o 4º disco. Aí o cara quer saber como é que você faz determinado som, ele quer saber como é que acorde você usa, que guitarra você pôs, como é que ela canta, qual é o tom, etc. e tal. Essas curiosidades que o cara que gosta de música pode até aproveitar, os fãs, né, de vocês, podem até aproveitar. Então, não estou dizendo um tutorial de guitarra, mas alguma coisa que remete ao próprio trabalho de vocês, que aí é muito mais simples. Só para dar um exemplo que eu fiquei encantado, estou encantado, o João Bosco também é um cara maravilhoso, super violonista e tal. Ele está fazendo uma série de vídeos que ele está mostrando as afinações do violão. Eu que sou fã dele, aí eu fui entrevistá-lo e falei, cara, por isso que eu não consigo tocar suas músicas. Você faz uma afinação totalmente diferente. Aí ele abriu, não os truques, né? Mas ele abriu o jeito que ele harmoniza. Isso, cara... Mas ele cobra? Ele está cobrando por isso? Não, está fazendo na internet, uma coisa assim. Agora, ele não precisa cobrar, mas está conseguindo já apoios e apoios de patrocínio e tudo mais. Né? E vocês podem fazer o mesmo, né? Então ele está conseguindo gerar renda. Eu participei de um curso Tô dando ideias aí para vocês, tô dando ideias. Sim, essa ideia é ótima. Eu acabei me inscrevendo e fiz algumas aulas com o Ginga. Você conhece o Ginga? Claro, entrevistamos ele aqui na quarentena também. Tava pé da vida com a quarentena, não aguento mais. O que ele reclamou, né? A entrevista, metade ele reclamando, depois a gente tocou as músicas dele, naturalmente. Mas ele deve ter falado desse curso que ele está oferecendo, ele fez um curso longo. Então, eu assisti, mas a gente poderia fazer isso, mas eu sempre penso também a oferta de vídeos dessa natureza é tão fácil e de graça na internet, assim, eu não sei como rentabilizar isso. A Salma teve uma ideia recente, não sei. Fala aí, Salma, a ideia, se ela é recente, acabou, ela está surpresa com a ideia, tão recente que é essa ideia. Fala aí, Salma. Você tem toda a razão e a gente realmente está pensando em como que a gente pode fazer isso. E a gente tem isso para superar, porque a gente realmente é tímido nas redes sociais. A gente tem dificuldade de mostrar o nosso processo, até de divulgar melhor o nosso trabalho. Assim, isso sempre foi uma dificuldade nossa, né? Até porque isso dá muito trabalho também, tá na internet. Não é exatamente isso. Eu acho que a gente não se sente muito confortável de expor muito a nossa vida pessoal. Sim. Porque a internet hoje exige isso e a gente vê isso cada vez mais entre todas as pessoas. Assim, não são só os artistas, mas... A gente não é influencer também, né? Mas hoje é um desafio que o artista seja realmente, que ele saiba se comunicar virtualmente. E a gente viu alguns artistas, inclusive, super tradicionais, né? Assim, que eram mais tradicionais do que a gente, tendo que rebolar aí. Todo mundo está rebolando. Eu tô falando virtual, nós aqui. Sim, Isso aí são. Eu tenho que me virar aqui, fazer o programa. Pensa que eu sabia aqui mexer com os negócios, estou aprendendo agora. Exatamente. E aí a gente tem que aprender para poder trabalhar. E vocês têm também, porque existe a coisa da curiosidade do fã, do som que vocês fazem. Aí é uma questão até de... O Maclós é jornalista, então tranquilamente, ele vai explicando, vai fazendo uma reportagem do trabalho do Carne Doce, né? É uma coisa assim, vai mostrando as histórias. Porque eu estou pensando são alternativas, na verdade, né? Sim. E as pessoas, porque o cara fala, eu vou vender hambúrguer agora que eu faço um belo hambúrguer. Pô, mas não é o seu ramo, né? Vamos tentar ficar no ramo, no próprio ramo. Sim. Pois é. Né? Alguns colegas começaram a vender comida aqui. E eu vi grandes artistas, eu não vou citar o nome, mas artistas já consolidados, com carreira longa, que nem moram no Brasil, que começaram a usar as redes para oferecer entrega de comida, Carne doce. De carne doce. Claro. Você acha que você levantou a bola, eu ia cortar assim. Vamos falar de comida, carne doce. Estamos na hora do rango aqui também, que é o colibri na quarentena. Nem falo. Então, não é? Mas vocês não falaram da questão pessoal. Vocês tiveram que dar algum apoio a famílias, aos pais? Não, na verdade, isso a gente sentiu falta, porque minha mãe não está aqui, a mãe do Mac não está aqui, a gente está distante, moram em outras cidades. Moram em que lugar, os dois, os pais? Minha mãe está nos Estados Unidos, a mãe dele está em Brasília, até que está perto, né? Brasília está perto.
Mas ela também cuida de pessoas idosas e rolou essa a gente teve que se manter distante. E aí, nesse momento que a gente está mais triste, que a gente quer mais família, né? É muito... Pois é cruel. É cruel. É cruel. É cruel. Você quer estar junto com a família, aí vê... E aí você sente falta, né? Como você estava sempre... Vocês viajando muito, vocês estavam, às vezes, ausentes e tal, mas quando você é obrigado a ficar confinado e não pode encontrar com as pessoas, né? Mesmo que você não encontrasse muito, né? Eventualmente, agora você sente mais falta ainda, né? Total, de estar com o convívio, né? Vamos ouvir uma música agora? Vamos começar já a falar do disco? Daqui a pouco a gente vai falar do disco. A gente vai ouvir uma primeira música. Qual que vocês escolheram aqui do interior, que é o quarto disco? Tem aqui o... Depois a gente pode botar o Eu Te Odeio também, que é do Princesa. Vocês bolam aqui o playlist e nós fazemos juntos aqui. O que vai ser a primeira? Quer já botar o interior, uma faixa do interior, para a gente sentir o clima? Pode ser a própria Interior, a faixa que dá o nome ao disco. Legal. Vamos ouvir? Então, roda Interior. Uhul! Estamos de volta aqui com Carne Doce, realmente a Salma e o Maclós, também conhecido como Mac. Eles vão fazer, daqui a pouco eles vão fazer lives sobre a obra deles, vão falar sobre os 3 primeiros discos. Já tô vendendo a ideia. Vamos em frente, né? Consultoria do Colibri. Que é isso. Um prazer. E esse negócio de parar de fazer os shows, né?
Imagina a situação de vocês para lançar o disco. Vocês ficaram uma dúvida, não vamos lançar ano que vem? Pintou um momento assim, não vamos fazer. E vocês começaram a produzir quando esse trabalho? Isso que eu queria saber, o interior. A gente começou a compor as canções desse disco no final do ano passado, inclusive algumas já estavam prontas no final de 2019 e as outras a gente até acelerou o processo, a gente terminou de produzir entre janeiro e o início da pandemia. Então, quando veio a pandemia, as músicas já estavam praticamente todas compostas. O processo de produção é que aconteceu durante a pandemia. Isso significou mudança estética no disco, porque como a gente parou de ensaiar, algumas músicas a gente teve que abrir mão de bateria, a gente usou samples, a gente gravou muita coisa em casa, a gente evitou de ir no estúdio. Então, aconteceu assim. Mais idas ao estúdio, né? E cada um ia sozinho para gravar o seu instrumento. Não foi aquela coisa assim, a banda toda gravando junto em 2 semanas e resolveu. Não, a gente ia, gravava 2 músicas, depois de um mês ia de novo. Até porque também quando começou a pandemia em março, talvez ali não fosse o momento da gente ter parado, talvez ali a gente poderia ter gravado, né? Mas por causa dessa desinformação também, a gente ficou indo e voltando, tipo, tá no momento, a gente pode ir, a gente pode fazer esse trabalho ou não, a gente tem, sabe, ficou uma insegurança, assim, de Natural, né? coisas. É natural isso, começar assim. E o grupo todo que gira em torno da banda, por exemplo, todos não só os outros músicos, como a turma que apoia vocês, né? O pessoal do som, da luz, a turma da graxa, como a gente fala aqui em São Paulo, no Rio também, vocês também acho que falam. A turma que é o apoio, né? O apoio técnico. Essa turma está sem trabalho, né? E como é que vocês veem essa situação? Porque é dramática. Se para vocês é dramático, imagina o cara que faz freela, né? Estou fazendo aqui o Carne Doce, amanhã eu vou fazer uma outra banda e tal, faço freela. Não tenho trabalho fixo. Complicado. A gente, super complicado. A gente continua acompanhando a distância. Toda semana eu fazia questão de conversar com os meninos, porque a maior parte dos nossos técnicos não mora em Goiânia. Eles estão em São Paulo e eles tiveram que se virar com ideias. Eles se viram obrigados a ter ideias alternativas, né? Então, o nosso técnico de iluminação, por exemplo, como ele é mais nerd, ele começou a fazer programação para apresentações de vídeo. Ele começou a mexer com projetos gráficos e se desenrolou aí. Eu acho que não está muito bom para ele, mas poderia estar pior se ele tivesse totalmente parado, né? Sem os shows. Os nossos técnicos de áudio também, eles abriram mão do ao vivo e começaram a trabalhar mais em estúdio. Então, eles estão se virando assim. Mas a coisa não está boa, não. Não está boa, né? Os shows eram, como eu disse, o principal produto, não só para a banda. Vocês tinham programado quantos shows? Só para ter uma ideia de... Não, a gente tinha poucos shows marcados, porque a gente estava muito focado no lançamento do disco. Disco. Tá, entendi. Cancelados foram 5 ou 6, assim. Não eram muitos, eram poucos. Mas logo depois de março, mais ou menos, né? Quando a coisa parou. Na sequência, sim, vocês iam fazer os shows. Tinha coisa programada aqui para São Paulo também, não tinha? Pelo que eu sei. Tinha. A gente teve que cancelar assim, de imediato um show no Sesc Interlagos. Esse show. Exato. Tinha um show marcado na Casa Natura, tinha outros shows em outros Sescs no segundo semestre que estavam em conversa, todos em São Paulo. E tinha shows também no Sul, tinha show em Curitiba, tinha show em Goiânia. Foi bem triste, viu? Agora eu olho para esse momento assim como... eu esperava muito mais tristeza, como eu falei. Quando tudo foi anunciado, eu pensei, então vai começar a morrer muita gente assim. Eu não sei, eu comecei a imaginar um massacre, comecei a imaginar as pessoas à minha volta morrendo e eu tendo que ir para o hospital também. E depois que isso não aconteceu, quer dizer, muitas pessoas morreram, mas era um pouco distante, porque eu tive poucos casos na família. Eu não perdi amigos ainda para Covid e nem familiares, então a gente sabe de pessoas que perderam. E, muitos músicos, eu perdi vários amigos e muitos músicos também aqui a gente trabalhava aqui em São Paulo. Eu não vou enumerar aqui muita gente, mas
cada notícia dessa era uma pedrada, uma pedrada, uma cacetada que você levava, você dava, né? E é complicado mesmo, né? Isso é uma coisa. Vocês pensaram que eu conversei com alguns grupos, né? Vocês estão juntos e tal. Muita gente pensa em falar assim: agora eu vou aproveitar esse momento para repensar o meu trabalho, né? Repensar, o ressignificar, né? Ver as coisas que valem a pena ou não, porque diante do que você falou, né? Diante da morte mesmo, né? Ou de casos assim, você vai todo mundo morrer, como você falou, né? Sentir esse impacto, né? da doença, pensar assim, bom, vou mudar o meu modo de vida, vou pensar numa outra forma. Vocês dois pensaram assim, em algum momento, falaram, bom, vamos fazer outro tipo de coisa. Estou falando do ponto de vista pessoal mesmo, de trabalho. Claro, vocês seguiram e estão lançando o disco, mas do ponto de vista de se organizar, a família e tal, vamos repensar os valores. Muita gente está fazendo isso, né? O que vale a pena fazer, né? Outras prioridades. Sim. E até porque tem que rolar essa adaptação, né, da gente ter uma presença maior ou da gente ter essa comunicação. Isso me fez pensar sobre isso, porque eu acho que eu não sou tão boa comunicadora. Isso me fez pensar, agora eu vou por esse caminho ou eu teria que ir por outro. Tipo, eu tenho capacidade para me superar e me adaptar nesse momento de crise. Sim, eu pensei nisso. Mas também me deu vontade, no sentido que você está falando, deu vontade de fazer alguma coisa, de contribuir de alguma maneira, A gente até durante o projeto do Tonos, porque era um projeto que a gente propôs para a Lei Rouanet, a gente fez umas contrapartidas sociais que foram bem interessantes. A gente fez umas oficinas em escola. E aí me deu essa vontade de sentir meu trabalho, fazer algum trabalho mais com efeito, sei lá, mais... Social, não talvez? sei dizer, sim. Porque é lógico que a gente oferece música para as pessoas e isso é de alguma maneira reconfortante. Tem pessoas para quem as músicas são muito realmente importantes para o momento que elas estão vivendo. Mas deu vontade de fazer mais, de ensinar as pessoas, de ajudar, de multiplicar isso de alguma maneira. Assim. É isso aí. Do ponto de vista criativo, um amigo que é de uma ex-banda, mas ainda é amigo e que abandonou a música por questões profissionais, mas ele falou, nossa, que momento maravilhoso, né? Esse pra gente criar e entrar, fazer um ano sabático de criatividade e compor. Eu falei, cara, você está viajando, isso não está acontecendo. Mas agora você está tendo mais tempo que nunca. E aí eu pensei que se a gente não tiver uma meta, um objetivo, assim, sabe? A gente não consegue ter não sei, o substrato mesmo, assim. Eu não porque me senti ele certamente esse comentário do seu amigo é um cara privilegiado, né, que pode ficar. E a gente olha na pandemia e vê a desigualdade social do país, né, é assustadora, né? Ao mesmo tempo que te dá, podemos ter tempo, nós somos privilegiados, nós aqui que estamos conversando, né? Sim. Podemos ficar no confinamento, podemos ficar em casa e tal. Agora, na desigualdade do país, você vê gente que não pode nem ficar confinado, que mora junto com um monte de gente, não pode lavar as mãos porque não tem saneamento básico. Então, quando bate essa pancada da desigualdade social, a gente se assusta, né? É claro que tem gente que leva numa boa e tal, mas essas são as pessoas que podem, né, ter esse ano sabático e tal, né? Mas ao mesmo tempo é para reflexão e para assustar a gente, né? É muito contraditório, né? Consome-se muita música nesse momento, que vocês estão lançando o disco, é muito legal. Consome-se muita cultura e ao mesmo tempo o governo central do inominável, ele acaba, não quer saber da cultura, odeia a música, odeia qualquer coisa que se refere à cultura do país. Então você fica, como é que pode acontecer uma coisa dessa, né? Ainda mais no momento que está todo mundo sabendo o valor da arte, nesse exato momento, como bem disse aí a Salma, né? Agora o pessoal percebe que a música já tem uma função, a arte tem uma função muito, muito importante, social e econômica. Aí ele despreza tudo isso e fica, como é que pode acontecer isso, né? Sei lá, vocês é que estão refletindo sobre isso, né? Mas todos nós estamos refletindo juntos essa questão. Acho que é um bom momento para repensar, né? O que tem de é repensar, recriar, ressignificar, reciclar e todos os res possíveis, né? Vamos ouvir mais uma? Que agora eu tô afim de ouvir a música da Campo. Vamos falar a história do Carne Doce, que ainda não contei a história do Carne Doce. O que a gente vai ouvir agora? A gente ouviu o Interior, que dá nome ao disco.
Tem Garoto, Hater, Saudade, Passarinho e tem o Eu Te Odeio, que é do disco Princesa lá de 2016. O que a gente vai ouvir agora? Você chama a música. Garoto. Garoto. Fala um pouquinho do Garoto. Por que Garoto? Conta a história da canção. Então, essa música, depois de 4 discos, foi a primeira vez que a gente fez um dueto. Eu e o Mac. A gente é casado, mesmo? né? Acho que até agora a gente não falou isso. Não, mas aí ficou, todo mundo percebeu já. Então, e aí... essa música é um dueto, o Mac canta, e o Mac canta depois de muito tempo sem cantar, porque antes do Carne Doce ele tinha uma banda e ele era vocalista da banda, né? Eu não fui vocalista, eu tive que preencher um espaço que ficou vazio. Você vê que quando eu falei para ele, no começo do programa, você vai cantar, eu falei, eu não canto, ele falou a primeira coisa, você lembra, né? Ele fala que ele não canta, não toca, ele não acredita nele como músico, assim, ele só, não sei, tapa buraco. Então esse Garoto é um dueto do casal. É um dueto. E é uma brincadeirinha, é um flerte de um garoto com uma outra pessoa, e esse garoto é meio bobo, ele demora a perceber as coisas enquanto ela já tá... Ele tá meio atrasado, assim, né? Salma, isso acontece direto, né? O cara... Então, os dois estão querendo a mesma coisa, mas ela, vamos... Amigo, se liga, né? O cara é meio devagar, direto e reto. O cara não se toca, meio devagar, a menina... Opa, né? Ele até se toca, mas ele acha, ele não percebeu que ele ainda tá meio para trás, assim. Então vamos ouvir o Garoto, roda! Uhul! Esperar, e eu quero também, já deu pra reparar.
Estamos de volta aqui com Carne Doce, a Salma e Maclós aqui falando, o guitarrista e a vocalista da banda Carne Doce. E eu não contei a história da banda. Deixa pra gente falar nesse momento da banda. A gente já ouviu 2 músicas do novo disco Interior, o Interior e Garoto. Depois a gente vai tocar uma do disco Princesa, de 2016. Mas a gente não contou a história. Como tudo começou? Eu gosto dessa história. Primeiro capítulo da minissérie, que agora é tudo minissérie, né, na televisão, aqueles tranqueira todas séries e minisséries e tal. Já estou cansado, é que nem, como disse o Marco, é que nem o over das lives, né? Tem live, todo mundo faz no mesmo horário a live, né? Isso que eu fico louco, né? Todo mundo faz no mesmo horário, 200 lives e tal. E séries tem um montão de séries, de minisséries e tal. Começando o capítulo número 1 do Carne Doce, como nasceu? Como é que rolou? Capítulo número 1. Quem vai contar naquele momento? Então. Salma conta. Carne Doce começou com o nosso encontro. A gente já tinha se encontrado, ficado, casado, estava morando juntos já. E o Marco tinha uma banda, eu cantava, fazia backing vocal numa banda de rock 70, e aí a gente ficou sem banda por motivos diversos. A banda dele meio que se desmobilizou por um tempo, e eu saí da minha, e aí, só aí, depois de já 3 anos de casado, e que a gente pensou por que a gente não faz alguma coisa juntos, faz algumas musiquinhas juntos, né? Eu tinha umas letras, ele tocava, E aí a banda começou, a gente começou a juntar, a fazer umas composições, a gente fez nosso primeiro EP, que chama dos Namorados, e aí a gente se tornou esse formato de banda, né? Saiu do casal, virou uma banda e isso, 4 discos. E quando que foi que surgiu esse encontro de vocês? Agora você contar a história de vocês. Olha, uma história romântica. Carne Doce nasce de uma história romântica. Quando? 2009 que a gente se juntou, né? Mas a banda começou mesmo em 2012, 2013, né? Fala aí, pô. Conta tudo, Maclós. Não esconda nada. Pode contar tudo mesmo? Pode. Pô, a minissérie verdade, né? Não pode ser mentira, tem que ser minissérie verdade. Aqui, jornalista gosta de história, pô. Vamos lá. Nossa, mas eu vou contar tudo mesmo? Não, gente. Só uma parte, versão reduzida, vai, Maclós. Tudo bem, vai. Versão reduzida. A versão reduzida. Eu conheci a Salma por conta da minha ex-namorada. Olha, revelações, atenção. Vamos. Ela estava num bar com um amigo da minha ex-namorada e eu conheci a Salma, pronto. Foi isso. 1 ano depois, eu reencontrei a Salma ela estava na porta de um lugar aqui em Goiânia, que é uma revistaria, uma loja de discos usados, de quadrinho e de camiseta, e que eventualmente fazia shows, que é um lugar bem, assim, é um lugar bem ocupado pelos punks, pelo pessoal do metal, pelo pessoal do hardcore, assim, né? Chama Oxpox Revistaria, é um lugar antigo aqui em Goiânia, mas bem pequeno, bem tradicional e bem pequeno. A Salma estava ali na porta, eu estava passando, era um domingo, e aí eu pensei, vou parar aqui. A gente se reencontrou ali depois desse 1 ano, daquele encontro anterior. E ali a gente já ficou. e foi isso. A gente começou a ficar e a gente se apaixonou. Eu acho que menos de 1 semana e meia depois, 1 semana e meia, a gente já estava morando junto, isso já tem 12 anos. A gente está morando junto já há 12 anos. Então a gente começou a morar juntos com 1 semana e pouco de ficada, né? E agora já tem 12 anos. E aí a história veio como ela falou, né? Depois de alguns anos, a gente juntos, 3 ou 4 anos, a gente pensou, por que a gente não faz as nossas canções? E a gente começou a fazer as canções e a gente eu gravava as canções no meu gravador de entrevista. Na época eu não usava celular. 2008. Não, desculpa, 2008 foi 2009 foi o nosso encontro, né? 2011, 12 a gente começou a fazer as canções. Eu mostrava as canções para meus amigos jornalistas no meu gravador de entrevista e todos eles achavam que bonito, que legal. E mostrava para meus amigos também da minha banda anterior, todo mundo achava interessante. A gente pensou, poxa, a gente começou a acreditar. E assim foi.
Nasce o amor, mas também tem um negócio que é importante, né? Para vocês fazerem música juntos e terem bandas, a chamada afinidade musical, né? Porque isso é fundamental, né? Como é que se não tivesse essa afinidade musical, além da paixão, do amor, né? Também tem, Sim. para montar uma banda, tem que ter afinidade musical. E quais eram as referências dos dois, da Não, Salma e do totalmente Marco? diferentes, né? Totalmente diferentes. A gente não tinha afinidade nenhuma. Mas eu acho que a Salma sempre foi uma. Eu já achava a Alguma Salma. coisa tinha, vai, uma coisa, não é possível. Eu já admirava a Salma como intérprete porque assisti algumas apresentações, todas as apresentações dela com essa banda setentista e eu achava que ela era uma intérprete incrível. E quando ela começou a fazer as canções, eu percebi que além de uma grande intérprete, ela também era uma grande letrista. E, eu não pensei muito em afinidade, assim. Eu não sei, ela gostava de algumas coisas, ela gostava de música pop, gostava os clássicos da música brasileira, da música popular brasileira ainda estavam ali na discografia dela, mas eu já estava ouvindo muita coisa esquisita. Eu passei muitos anos ouvindo coisas muito underground, eu ouvi muitos anos 80. Minha banda anterior era uma releitura de rock inglês. Então, enfim, a gente não tinha muita afinidade. Mas o fato de eu ter percebido essa musicalidade, essa potência toda, e o fato de eu também não ser... Eu não sou uma pessoa assim dura musicalmente, sabe? Eu vou me enfiando onde eu achar possível, assim, no sentido estético. E aí foi, mas por afinidade não, foi por admiração mesmo, assim. Eu comecei a admirar a Salma muito. Admiro ainda, eu acho que a Salma é uma das grandes letristas hoje, assim, da música contemporânea brasileira, em atividade hoje. Assim. Tem tá um momento meigo do nosso programa, como diria no capítulo É, 1. Momento meigo. mas eu acho mesmo, eu acho. Mas eu Eu digo acho que ela assim. também. Diga lá, Não, eu desculpa. acho que ela teria facilidade para fazer outros projetos, para cantar em outros projetos, mas por algum motivo muito pessoal, ou algum motivo, não sei, não sei, ela me deu esse presente, né? Porque para mim foi um grande presente quando a Salma apareceu e me deu essa oportunidade de trabalhar com música profissionalmente, né? Como ela falou, minha banda anterior tinha se desmobilizado por motivos profissionais. Os meninos foram envelhecendo, foram passando em concurso e foram tocando a vida de um jeito que não a música, né? Uhum. E aí eu fiquei muito triste com isso, mas a Salma resgatou esse sonho, e foi um sonho mesmo realizado por ela. Assim, eu só tô na música por causa dela, é isso. Gente, ai, nossa, agora Você declarações de sempre amor, a gente sabe vai disso, eu te falo. casar. Tá lindo Mas eu sei que esse capítulo 1 tá mais legal do que eu imaginava. Eu pensei que era meio assim, só começamos. Né? Tá bonito esse capítulo 1, tá bem legal. E as suas referências, Salma, musicalmente? Que ele falou que ele foi se adaptando, né? Mais eclético, pelo que eu entendi, né? E você, como é que era? Que tipo de som você fazia? Que música você cantava? Que você já admirava e tal? era muito, é o que ele falou, referência da MPB clássica mesmo. Chico, Caetano, Gil, Tom Zé, enfim. Eu acho que inclusive o Chico Buarque é uma referência aqui para. Depois eu descobri que eu acho que é uma referência de nós dois, assim, uma das mais claras, assim. Se eu fosse citar um compositor brasileiro, acho que seria ele. Até porque o Mac faz umas coisas tristes, assim, escreve umas coisas tristes que depois viraram característica da banda. Mas isso que ele falou, que se ele não estaria trabalhando com a música se não fosse por mim, obrigada. Mas eu também sinto a mesma coisa, assim, esse casamento realmente fez a gente tomar coragem de encarar esse projeto. Eu, inclusive, tenho uma personalidade que eu preciso de uma pessoa me apoiar e me incentivar, senão eu nunca teria tido a cara de pau de me assumir, assim, letrista e tal. E foi isso, a gente foi se apoiando e o fato de a gente estar trabalhando com isso, né? A gente acorda e vai dormir trabalhando com isso e pensando na banda aqui e ali, né? Então, a empresa está dentro da nossa casa. Então, isso que deu mais força e que fez a coisa acontecer. Eu acredito muito nisso também. Agora, antes de vocês se conhecerem, vocês já tinham influências da família, de músicos, algum parente próximo, ou pai, mãe, ou tio, ou qual que era a influência musical? Qual que é a base onde vocês
se sustentaram musicalmente, as referências? Lá no comecinho mesmo, antes de vocês se conhecerem. Bom, minha mãe, ela é uma apaixonada por música, ela sempre colocou as filhas todas para aprender instrumento, me colocou para aprender piano, eu não aprendi, mas ela tentou. E ela também é uma apaixonada nas divas, nas grandes cantoras. Apaixonada na dívida cultural que a gente tem com as grandes... Nas divas. Tudo isso bem, teve uma boa. grande influência também para mim. Assim. O que você cantava no comecinho, Salma? Eu não cantava nada. Antes da Carne Doce, eu só tive essa experiência de fazer backing vocal nessa banda de anos 70, de rock 70, que chama Galo Power. E eu nunca tinha tido experiência nenhuma. Inclusive, quando eu fui fazer o teste com eles, eu pensei, gente, que doideira. Eu nem tenho essa referência de rock setentista e nem sei como fazer isso. Agora entrou um barulhinho aí meio forte agora. Não sei o que é que entrou. Oi? Não, ainda tá com uma interferênciazinha. Mas segue. Dá pra ouvir. Não o microfone tá bom. Fale. Então eu era muito amadora até começar na Carne Doce. Não cantava nada. Eu cantava no chuveiro e cantava nessa banda e fazendo backing, coisas mais assim, sei lá, vocalizes. Eu não cantava pra valer, sabe? Eu cantava pouco. Minha experiência foi bem curta antes da Carne Doce. Foi com a Carne Doce que eu aprendi a cantar e a compor. Tá vendo? Pronto. Tudo acontece assim. Então vamos ouvir mais uma, depois a gente faz o segundo capítulo, tá? Não vamos ter 10 capítulos, só 2, né? Fizemos o primeiro capítulo, o segundo capítulo é quando vocês gravam o primeiro disco, né? Que é o Carne Doce 2014. Aí tem Princesa e Tônus, a gente aproveita para ouvir uma faixa do Princesa também. Mas antes a gente vai ouvir mais uma faixa do... Faixa é bom também, é antigo, né? Faixa é aquele... Eu gosto de faixa. Você gosta? Eu gosto de falar faixa. Às vezes eu falo, né? Outro dia eu nunca falava CD físico, nunca falei isso. Para mim CD era CD. CD é CD, né? CD é CD. E aí o cara fala, não, mas é a obra física e agora é digital. Então tem diferenças, né? Agora não vou lançar nada físico, só digital. Agora tem o presencial e o remoto. Nós estamos aqui remoto, mas eu gostaria de recebê-los presencialmente. O ano que vem, quem sabe, vocês vão estar aqui presencialmente com a banda toda tocando ao vivo na rádio, né? Vamos ouvir mais uma? O que vai ser agora? A gente ouviu o Interior, já ouviu o Garoto. Tem Hater, tem Saudade, Passarinho. Saudade é muito gostosinha para esse momento. Fala um pouquinho da Saudade. Essa foi uma canção que a gente fez super rápido, no afã de concluir o disco. Eu fiz essa base de guitarra, passei para a Salma, num fim de semana ela inventou essa letra, essa melodia. Logo na semana seguinte, os meninos já pegaram, já inventaram essa batida e a gente gostou muito porque ela ficou meio... o quê? Parece um soul, alguma coisa mais tranquila, assim, um indie soul, alguma coisa por aí, né? Eu nem sei classificar ela não, mas ela, engraçado que ela tem esse nome de saudade, você falou aí, que a gente sentiu muita saudade das pessoas próximas na pandemia, mas essa música mesmo, ela fala de uma saudade que... não de uma pessoa, mas saudade daquilo que a gente viveu e que a gente não tem mais, que acabou, né? É uma relação que acabou. Por exemplo, de relação você está falando ou é uma relação de amizade ou amorosa ou acho que é mais de amizade, né? Uma relação, uma admiração por alguma pessoa que morreu, que acabou. Então ficou essa saudade daquela admiração que a gente já teve um pelo outro, mas que a gente não tem mais. É mais por aí. Tá bom. Então vamos rodar Saudade. Roda Carne Doce. Engraçado que você não ri comigo mais. A gente até dá risada, mas do tipo que não satisfaz. Eu até ainda lembro e sinto que é te admirar. E você também finge que está tudo no lugar.
que você não ri comigo mais. A gente até dá risada, mas do tipo que não satisfaz. Eu até ainda lembro e sinto que é te admirar. E você também finge que está tudo no lugar. Que me encontrar foi bom, que a gente segue bem. E eu digo que eu também sinto saudade. Que me encontrar foi bom, que você me quer bem. E eu digo que eu também. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. De volta com a carne doce aqui. Daqui a pouco, ainda não falei no capítulo quando é que deu o nome Carne Doce. Daqui a pouco, aqui, esse capítulo que vai começar agora. Estamos recebendo a banda Carne Doce, lá diretamente de Goiânia. Temos a Salma e o Maclós, também conhecido como Mac, certo? Pode chamar de Mac, que ele atende também. Certo? Conhecido como Mac, sim. Mais conhecido como Mac. Então, a gente está falando do começo da banda. Aí que eu falei, vocês se encontraram, papapá. E quem deu o nome Carne Doce? A pergunta óbvia, né? Primeira. E o primeiro disco chamou-se Carne Doce, 2014. Então, quero Essa saber história a do Carne primeira Doce. gravação. A primeira gravação. É o seu Não, capítulo 2 e final. Fala da história do nome primeiro. A história do nome é legal. Ela pode contar a história do nome? Pode, ela deve contar, né? Não, o nome é difícil, né? Você acha arrumar um nome para uma banda. A gente começou a jogar palavras num quadro. E um dos nomes de banda Brainstorm, que eu foi tinha um pensado- brainstorm. É. Escrevendo. Isso, legal. exatamente. Aí eu joguei piranha. E eu escrevi, é um peixe de água doce que come carne. E aí o doce e o carne ficaram juntinhos, assim, o carne ficou em cima do doce, sabe? Porque eu puxei umas setinhas e as palavras ficaram juntas. Eu, uau, aqui carne doce. Circulei ali. E a gente ficou com isso na cabeça, esse carne doce. Então não tem uma explicação, assim, não tem um sentido específico. Mas quando a gente juntou essas duas palavras, a gente pensou em várias coisas que a gente sentiu que tinha a ver com a gente. Era um pouco sensual, me remetia à antropofagia também. Por que não? Carne Por que doce. não? Por que não? Não, sem dúvida, sem dúvida. Sim. Né, eu penso também, se for pensar como comida especificamente, não no lado que você estava se referindo, você também pode ter uma coisa, né? Um molho, né? Você tem uma carne com molho agridoce e tal, né? Que às vezes Sim, as pessoas... inclusive adoro. Tem gente que odeia, tem gente que fala, ai, que horror esse nome, carne doce. Eu fico pensando numa carne com açúcar e pra mim é ótimo. Nada, que seja. você pode botar um molho doce. Tem várias... Sim. Né? Outro dia eu vi uma receita do Chico Lobo, não sei se vocês conhecem, grande violeiro lá de Minas Gerais, nosso amigo, que ele mandou uma costelinha com molho de goiabada. Negócio maravilhoso. Ketchup, pois é, ketchup é doce também, às vezes é feito com Mas goiabada. o molho de goiabada, que ele mandou a receita e tal, eu falei assim, é uma carne doce, né? Fica Claro, tempero gostoso, uma comida mineira e tal. Enfim, então foi por causa da piranha, pegou lá, estava falando sobre a piranha, pegou a carne doce e virou lá.
Foi. Não, mas o nome é legal. E os nomes que pintaram, quais foram os outros? Que eu também tenho curiosidade sobre isso, né? Você inventa os nomes que não dá certo, né? Mas é curioso sempre, né? Qualquer A outro. gente, os outros nomes eles não eram tão interessantes. A gente tinha pensado em nomes que remetiam sempre ao duo, né? Era uma coisa de juntar um casal. A gente pensou em. A gente, Salma é, Mac, Mac e Salma. a gente pensou nisso também. Sam Mark, não sei, mas não era bom, não. Não deu certo, ficou bom. Bom, e aí eu quero saber do capítulo 2 aqui, primeira gravação, como é que vocês vão para o lado, né? Vamos gravar, vamos fazer um disco, vamos encarar isso profissionalmente. Vocês já se encontraram, já estão juntos, e aí vamos encarar. Esse primeiro disco tem a ver com a entrada do João, que é o nosso guitarrista, o nosso produtor musical até hoje, né? Porque quando ele chegou, ele começou a produzir mesmo, né? Que é o que a gente precisava. Eu pelo menos sentia muita necessidade disso, e ainda sinto. E aí a gente começou a trabalhar como banda mesmo, né? Então quem era? Vocês dois, Salma, o Mac, e quem mais? Quem veio? O João, né? Quem mais? Sim. No primeiro momento, em 2013, a gente chegou a formar um grupo, a gente fez um show, assim, um show não, a gente fez duas apresentações, esse grupo não deu certo. E aí, no começo de 2014, chegaram o João e o Ricardo. E aí o João começou a produzir. A gente foi até abril, e aí eu convidei o Aderson, que é um baixista de Goiânia, que eu já conhecia dos anos passados também, da minha experiência anterior em Goiânia. Então a gente já tinha uma banda completa e começou a fazer shows e todo mundo se entendeu muito musicalmente. E o João, com essa perspectiva de produzir, a gente começou a fechar um repertório. Então, logo no primeiro semestre de 2014, a gente já tinha o esboço do primeiro disco. E a gente gravou esse primeiro disco aqui em Goiânia com recurso próprio, do jeito que a gente podia fazer, do jeito que era possível, com amigos de outras bandas que estavam se aventurando na produção musical, que tinham aberto o estúdio recentemente. Então, é um disco limitado, assim, tecnicamente, mas eu acho ele muito original, assim, no que se refere à poética. E aí foi assim, saiu Carne Doce, esse primeiro disco, e aí ele repercutiu bem, né? Assim, foi um disco que abriu bastante porta pra gente. Oferta de show, convites. Aí você para sair de Goiânia já, para fazer shows fora de Goiânia. Começou já através do primeiro disco. Quando a gente lançou o EP lá em 2013, a gente já tinha recebido convites de apresentações, inclusive no Rio. Foi por isso que a gente teve que montar um grupo às pressas, como eu falei. Esse grupo não deu certo, durou poucos meses. Mas a gente já estava com essa perspectiva, né, de montar um grupo e de ocupar palcos para a banda. Acho que isso é mais não sei, um resultado de iniciativa minha, né? A Salma achava que era possível a gente, não, vamos fazer nossas musiquinhas voz e violão. E eu pensava, nossa, Salminha, mas eu sou tão limitado, fica tão, sei lá, eu Ele também achava meio assim, ele achava meio capenga, né? achava um pouco capenga. Hoje eu já vejo diferente, eu vejo o valor na simplicidade desse formato, assim. Mas na época eu pensava, não, né? A minha experiência com banda é que é legal, vamos fazer essa experiência, enfim. Então, eu acho que a gente acertou em algumas coisas. Quer dizer, E hoje quem tá na banda? O Mac, Salma, quem mais está na banda hoje? Salma, Mac, o João, que é o produtor. O João toca o quê? Guitarras? O João toca guitarra, sintetizador, ele toca sintetizador, ele faz programações também em algumas músicas, né? E é o produtor musical. O Aderson é o baixista, é aquele baixista lá que eu convidei em 2014. E quem está tocando bateria com a gente hoje é o Frederico Vale, que é um baterista super conhecido em Goiânia, um baterista... Já tocou com todo mundo aqui. Já tocou com todos os artistas, assim, já tocou com sertanejo, já tocou com o pessoal da música popular goiana, já tocou com as bandas indie. Ele é muito mais experiente que a gente do ponto de vista profissional. Ele é mais velho do que eu, que sou o mais velho da banda, quer dizer, depois dele, ele é o mais velho da banda agora. É isso. E é isso aí. E aí depois, o segundo disco aí, o Princesa. Princesa, 2014 vocês lançaram Carne Doce, e depois, 2 anos depois, é isso? Princesa, né?
Como eu disse, esse disco chamou atenção, esse Carne Doce chamou atenção, e aí a gente começou a fazer shows em Brasília, e a gente fez uma viagem para o Nordeste, a gente fez uma pequena turnê no Nordeste com esse disco. Enfim, a gente tocou em São Paulo. Eu não me lembro exatamente, mas teve um show que um pessoal da Red Bull assistiu, e na época a Red Bull estava começando a investir muito no Red Bull Studios em São Paulo, que é o estúdio deles em São Paulo. Tá firme ainda o estúdio aqui. Tá firmaço, firmaço. Mas ali era o começo, eu tenho a impressão. Eles estavam começando, eles tinham gravado acho que pouca coisa ainda. Devia ter dois anos no máximo de atividade. E aí eles convidaram a gente e ofereceram isso pra gente. A gente gostaria de gravar vocês. E a gente achou isso incrível, bacana. Foi um grande presente. Sim, eles ofereceram um mês de estúdio pra gente com o técnico do estúdio, né, que é o Funai Costa e a Alejandra, que são pessoas extremamente qualificadas e gente boa demais, assim, que a gente adorou conhecer essas pessoas e trabalhar com eles. Então a gente ficou um mês enfurnado lá e ganhou isso da Red Bull, então a gente saiu de lá com esse Princesa, que é um disco super bem gravado, super bem feito, né? Uma sonoridade muito boa. Foi isso, essa é a história do Princesa. Legal. Vamos ouvir então do Princesa Eu Te Odeio? Quem quer falar dessa canção e do clipe também, por favor? Bom, Eu Te Odeio é uma das faixas que eu escrevi inspirada na nossa relação, nesses momentos mais românticos de chamego, de carinho entre um casal, assim. Eu acho que eu consegui expressar muito bem isso. Ela tem tanto uma doçura, quanto uma dor, quanto ciúme, quanto amor, tudo junto. E o clipe a gente fez com um diretor aqui de Goiânia que chama Benedito Ferreira, desculpa. E também quem contracena no clipe sou eu e o Mac. E ele teve essa ideia da gente estar tomando um banho e a gente troca de roupa, um veste a roupa do outro. É bem singelo, bem bonito, e a gente gosta muito do olhar desse diretor, do Benedito. É bem bonito mesmo o clipe, eu vi e achei bem legal. Só que no começo tem sempre uma observação né, atenção, né, para crianças e tal. Tem uma nudezinha. Não tem nada erótico, mas tem nudez, sim. Não, tá tomando banho lá, pô, é legal. E Eu Te Odeio é uma forma, às vezes a pessoa quando fala Eu Te Odeio, na verdade ela quer dizer ao contrário, né? Eu te amo. É o oposto. Ele é um Eu Te Odeio assim, eu te odeio, mas é tipo uma brincadeirinha. Não. Eu te odeio, só que não, né? É mais ou menos aquela exatamente, que a turma tá fala dizendo o isso. oposto, sim. Então vamos rodar o clipe Eu Te Odeio protagonizados pela Salma, eles são os atores também do clipe, a Salma e o Mac Cloys, ou conhecido como Mac. Vamos, Salma e Mac agora também, além de cantar e compor, eles também interpretam o clipe. Atenção, roda! Eu te odeio, nunca mais me beija aí, que eu morro de rir. Que me dá um negócio que eu vou ter um troço e a gente vai ter que terminar. Vai, me fotografa. Diz, você me acha bonita? Eu tenho tanto medo de esquecer o
Estamos de volta aqui com Carne Doce, já contando a história da banda. Eles já estão no segundo disco e agora estão lançando o quarto disco. Olha só, a gente pulou aqui. Teve o Tônus, né? O Tônus, vão falar um pouquinho do Tônus e falar um pouquinho do trabalho do Carne Doce, nesse momento lançando, né? Em plena pandemia, nas plataformas digitais, esse mais recente trabalho, o quarto, chama-se Interior. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais uma música do Interior. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do Tônus. A gente falou já de Princesa, né? Ouvimos aí Eu Te Odeio. E o Tônus veio na sequência, não, demorou também 2 anos, é isso? Sempre um intervalo de 2 anos? A gente tem feito isso, intervalo de 2 anos, coincidentemente. Não é bem... Eu gosto que não está nada combinado entre vocês, por isso que eu gosto, por isso que é legal até dividir o microfone, porque aí um fala, o outro fala, mas espera aí, deixa eu falar, é ótimo. Não, porque não é só uma coincidência, realmente tem um ritmo que a gente sente. Bom, antes da pandemia era esse o ritmo que a gente sentia no mercado, a gente lançava um disco, fazia esses shows, e aí no final desse 1 ano e meio a gente já estava sentindo a necessidade de ter mais um produto para a gente continuar trabalhando em turnê, em festivais. Então era e é mais ou menos cíclico isso também, porque vocês lançam o disco, aí tem que ter 1 ano de fazer o show do disco, aí o outro ano lança, é mais ou menos então lógico era até, isso. Né? E aí a gente preparou também o Interior para isso, já estava... Foi isso, depois do Tônus mais 2 anos, então a gente preparou o Interior. Agora eu já não sei, talvez a gente tenha que lançar um disco já ano que vem, né? Talvez essa lógica mude, a gente tenha que lançar mais... Pois é, tem que lançar mais músicas pra gente ter mais... pra gente estar sempre em destaque. Pois é, aí que vem a questão, eu queria que vocês falassem sobre as temáticas desses discos que vão se transformando no decorrer dos anos, desde 2014, o Carne Doce, até agora o Interior, que é 2020, e se vocês estão pensando em escrever, ou se já estão escrevendo, temas sobre a pandemia, né? Se vocês acham que é legal escrever sobre esse tema, eu acho que não. Queria saber das temáticas, né? De como começou, o que vocês estão abordando agora no Interior, e se vocês já pensando para frente, estão pensando em escrever sobre a pandemia, sobre esse momento que a gente, né, até fez uma reflexão no começo aqui, de contradições, de loucuras, né? De família, enfim, de tudo isso que está acontecendo com a gente, que a gente ainda não está entendendo, está tentando, está aprendendo também. Né? Sim. Foi temporal, mas foi um susto sem querer, foi uma sorte, né? Não, mas respondendo a pergunta dele, se os temas mudaram, as pessoas entenderam que a gente mudou de tema, por exemplo, no Princesa, que o Princesa foi um disco feminista, mas eu nem enxergo isso nele. Ele tem umas 2 músicas que tem esse caráter, mas quando eu olho para os nossos 4 discos, eu vejo temáticas recorrentes, na verdade, ansiedade, solidão, amargura. Eu tenho uma facilidade de fazer músicas sobre dedo na ferida, sabe? Ou com um tom confessional, e isso desde o primeiro disco. Então, no primeiro disco talvez tivesse umas músicas falando, vendo mais o social ou o lado de fora, talvez o segundo disco tenha sido mais introspectivo, e talvez mas eu não vejo tanta diferença, sabe, assim, nos temas dos discos. Eu sinto talvez eu acho que um sentimento predomina mais. Eu acho que no primeiro disco tinha mais... Não lembro agora. Acho que uma ansiedade para a gente aparecer no mundo, para a gente mostrar nosso trabalho. No segundo disco, acho que tinha um pouco dessa ansiedade ainda, dessa necessidade de provar o valor. O terceiro, não. O terceiro eu já vejo a gente confortável com onde a gente estava e dominando esses assuntos, da minha parte como letrista, dominando melhor esses assuntos, então falando da dor com maior domínio ainda nas letras. E nesse quarto disco, no Interior, eu sinto um clima... Em relação aos outros, ele também traz um pouco de dor, mas ele ainda é mais aberto, ele oferece mais um sentimento mais esperançoso, ou de mais resistência. Não, resistência não. É mais não é alegre, eu não quero falar alegre, mas ele é mais positivo, eu acho, do que os outros. E a temática da pandemia, vocês já estão escrevendo sobre isso ou vão esperar? Então, não sei. Eu acho que uma das coisas que a pandemia vai me ajudar a escrever é sobre essa ansiedade, sobre solidão, que eram temas que eu já escrevia com facilidade antes. Mas escrever especificamente sobre a pandemia não é algo que me anima muito.
Até porque eu não quero fazer uma música datada que vai ficar só, né? Tipo, falando sobre isso, enfim. Não é exatamente sobre a pandemia, mas esse momento que nos traz uma série de sentimentos que Sim, acabam por ser sim, um tema importante, claro. né? A gente Sim. falou aqui de um monte de coisa, de saudades, vocês já abordaram sobre isso, né? Você perceber que você está distante de outro que você quer estar perto, não Sim. pode estar mais, dessa impossibilidade de encontrar as Sim. pessoas. São É, várias não, coisas que estão rolando agora. Da impossibilidade de trabalhar com o público, eu imagino o que vocês devem estar sofrendo, vocês que fazem shows ao vivo e tal, de não ter o público, né? Fazer tocar e ouvir aquele aplauso, ouvir os caras, aquela coisa, a energia que tem num show ao vivo. Isso eu imagino, eu aqui imaginando, mas queria saber o sentimento de vocês, porque deve ser uma lacuna muito grande, né? Porque vocês estão acostumados a fazer o show, aí o pessoal aplaude, é legal, tem um público e tal, o contato com o público, isso aí não está rolando, né? É muito louco, né? E a gente estava acostumado com essa, e Pois é uma montanha russa de sentimentos, assim, e isso fazia muito sentido pra gente, né? Isso, criar expectativa, descarregar essa energia no palco e ficar super cansado, voltar para casa, renovar as energias. Esse ritmo, esse movimento dava sentido para, né, pra gente, assim, para o nosso trabalho também. A gente aprendeu a encontrar sentido nisso. E agora, uma das coisas que eu sinto falta nem é, às vezes, tanto do show, mas é de ver as pessoas trabalhando, de estar trabalhando junto, de estar no movimento mesmo, de estar nos bastidores, de estar juntando, viajando. E a experiência de live ela é bem frustrante nesse sentido. Imagino. É muito frustrante. Se você está acostumado a estar ali ouvindo o barulho de pessoas conversando, interagindo e gritando para você, e você joga a música e recebe uma resposta. E cantar para câmeras tocar para câmeras é muito estranho, é bem frustrante. Não tem um aplauso, né? Hein, Máquina? Não tem aplauso. Não tem aplauso, não tem troca de energia, parece que não tem vida mesmo, assim, sabe? O distanciamento é o silêncio, né? O silêncio. Micrófono. Porque não dá pra gente assimilar e valorizar o número, né? Tipo, claro, tem não. 1000 views, não, agora tem menos, 900, ai meu Deus, agora tem 1000 de novo, ai que bom. Sei lá, isso é meio... E que quando você está com o público lá, tem X pessoas que estão lá na plateia e vocês estão vendo, estão olhando. Né? Sentindo a pessoa, né? Expressão, trocando, dançando junto, sim. As e até quando vocês lançam uma música nova, vocês veem a reação, né? Olha, você vê que eles gostaram tanto, que essa gente nem acreditava muito. Acontece direto, né? Totalmente. Uma música que vocês falam, acho que não vai rolar, aí vocês tocam ao vivo, o pessoal pensa, olha que legal, a gente percebia. Experimenta nos shows, sim, melhora ela nos shows. Isso aí não dá para fazer, né? Porque o pessoal fala, eu gostei você manda na plataforma digital, achei legal aqui a música Garoto e tal, tá, mas na hora não é difícil. Né? Vamos ouvir mais uma do interior? Hater. Por que é hater? Imagino, né? Só imagino. Que Imagina? Imagino, só imagino. Eu vou te falar uma coisa, então. Quando a gente estava com a música pronta, tem um vizinho aqui que é um servidor federal aposentado, que é um cara que ele é bem entusiasta nosso, assim. A gente ensaia alto aqui em casa, o estúdio aqui em casa, ensaiávamos, né? E ele começou a gostar da gente, foi um grande lance de sorte. Mas eu mostrei umas músicas para ele quando elas estavam prontas, eu mostrei Hater e ele falou, nossa, essa música é muito interessante. Na minha época isso chamava Pessoa Mal Amada. E quando ele falou minha época, na verdade isso bateu para mim, porque eu também ouvi isso aqui em casa, né? Os meus pais também falavam isso. Pessoa mal amada, que era, não sei, a pessoa que ficava investindo energia e tempo em falar da vida dos outros. É porque sofreu algum trauma sentimental, digamos assim, aí ela começa a ficar falando mal dos outros, né?
Pode ser isso. Agora, na internet tem um monte, né, de haters que os caras... Não sei se eles estão assim, os caras estão afim de detonar, né? Ah, não gostei, achei uma droga, não sei o que lá. Tem os caras que passam o dia... Olha, o cara passa o dia inteiro, ou algumas horas na internet, para encher o saco dos outros, né? É impressionante. Que é os haters, né? Não sei se foi essa a temática, né? Mas por aí, né? É isso mesmo, tá perfeito. É isso. Vamos ouvir, então? Então vamos ouvir. Se eu acertei a temática, meio óbvio, né? Mas vamos ouvir então. Roda Haters, caras aí. Como é que é? Mal amado lá, como disse? Antigamente falava. Pessoa mal amada. Pessoa mal amada. Roda a pessoa mal amada. Hater, roda. Uhul! Uhul! você faz seu melhor, que você fica esperto e eu te quero por perto.
Quero estar à sua vista. Preciso que você assista pra invejar o meu sucesso. É meu conforte predileto, meu retetiste de bossa, que eu adoro pelo inverso, que eu odeio com adoração. É meu conforte predileto, meu retetiste de bossa, que eu adoro pelo inverso, que eu odeio com adoração. Estamos de volta aqui no bloco final com Carne Doce, contando, queridos, aí a Salma começou toda, ela estava meio tímida, agora ela pegou o microfone e mandou bala. Você viu? Percebeu, Mark? Que é? Ela é assim mesmo. Assim, No show ela aí funciona assim também. é só dar uma, né? Dar uma incentivada, ela, Vai ninguém ficando à segura ela vontade. depois. Depois ninguém segura, é terrível. Mas enfim, esse trabalho, a gente no finalzinho, a gente sempre gosta que vocês divulguem mais, né, o trabalho do disco. Então vamos falar mais, tá tudo na plataforma digital, nas plataformas digitais, não tem que falar numa, né? A gente fala só Spotify, tem Deezer, tem Tidal ou Tidal, como queiram, iTunes e piriri parará. Tem Bandcamp, agora que eu estou citando, porque parece que está remunerando os artistas com uma grana melhor, então eu divulgo aqui. O que tiver que divulgar, nós divulgamos, que ajudar o artista, entendeu? Vocês foram contemplados com Natura também, né? Que é um edital que tem que ser mantido aí, muito importante para os músicos brasileiros, e outros tantos. Eu queria que vocês primeiro, antes de dar o serviço todo aqui da Carne Doce, falassem um pouquinho de como é que vocês estão vendo essas iniciativas, né? Se estão acompanhando editais, que são importantes ou não, aí em Goiânia se tem alguma movimentação, alguma política pública, sei lá, que vale a pena mencionar, né? Senão deixamos para lá. Não, então, agora, aqui nesse momento, acabaram de serem publicados justamente os editais da Aldir Blanc, que no caso aqui demorou muito para sair, né? Todos os lugares demoram Mas, muito. mas é o que a gente tem de recurso emergencial, é isso. Não tem outra. A gente não viu nenhuma outra iniciativa de marca, nem nada. A gente viu que o edital Natura está rolando, realmente foi muito importante para a gente com o Tonos. E é isso. De outras iniciativas a gente não viu. Não tem do governo da cidade, municipal aí, estadual, nada fora o Aldir Blanc? Não, é Aldir Blanc só. E é bem, assim, não vai ser suficiente para a gente. Não, claro que não. Claro. E teve uma burocratização muito grande aí. Foi demorou. Você vê que a lei foi rápida até, eu sempre falo isso. Ela foi no trâmite até rápido, passou pela Câmara, o Senado, a sanção veio, aí entrou numa regulamentação que demorou muito, e aí entrou na burocratização, que agora só. E quando chegar, e não vai dar conta, naturalmente, porque a gente vai longe aí nessa pandemia, né, pelo jeito. Antes da vacina, nada é possível ser feito, né? Mas eu queria falar um pouquinho do disco, do visual também, né? Que vocês estão colocando aqui também, Pequi. Quero falar de Pequi, né? Que é a estrela da capa, não é isso? Fale um pouquinho aí. Sim. Fala aí. O Pequi. Agora... Para quem não conhece, o pequi é um fruto, Bom, a gente não come ele como fruta, mas ele é um fruto nativo do Cerrado. A gente cozinha. Ele vem com uma casca, tira a casca, e você pega essa parte amarela e cozinha e rói. E você rói com cuidado, porque se você morder o pequi, você pode chegar na parte dos espinhos. Ele é cheio de pequenos espinhos. Que não mata nem nada, mas que que te chateia um pouco, que te causa um pouquinho de dor e de... Isso aí, quando a gente ia aqui em São Paulo, no chamado Recanto Goiano, viu? Vou te contar essa história, Salma. Estou falando que a gente frequentava o Recanto Goiano, que era aqui na Bela Vista, no Bexiga. Não sei se vocês conheceram, eu acho, né? Não. Recanto Goiano. Não sei se tem mais, até estou falando aqui na memória. E aí o cara chamava atenção, olha, o pequi é muito gostoso Cuidado. E tal, mas cuidado, parará Sim. e tal. Enfim, aí você está contando aí. Mas vocês usaram a fruta nativa do Cerrado como capa, conte aí. A gente cortou ela ao meio e a nossa capa é o interior do pequi. O nome do disco é Interior. E por que isso? Porque a gente queria identificar tanto no caso, a minha capacidade como letrista de falar do interior, né? Como eu te falei, de
falar sobre esses sentimentos, de confessar esses sentimentos, quanto da nossa origem também, da nossa identidade enquanto banda do interior, porque isso foi uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses discos, ao longo dessa carreira de shows e discos, é que a gente era descrito como banda de rock goiano, e a gente não identificava o que tinha de goiano no nosso rock. A gente não acha que a gente faz rock goiano, mas Como seria o rock goiano também? Não sei dizer, mas enfim. E não tem mesmo uma característica goiana nas bandas de rock aqui, porque até as bandas, elas eram muito dedicadas ao estilo, né? Teve muita banda de metal, de stoner, e, bom, tem bandas de todos os estilos aqui, mas não tem banda de rock goiano. Mas a gente sente que na nossa música existe alguma coisa que também não é um rock rural, porque já não tem esse ambiente rural aqui no interior do país, né? O ambiente é outro. Mas a gente sente uma timidez, uma introspecção, uma coisa que é singela, às vezes, e alguma coisa na nossa linguagem tem a ver com o fato da gente ser do interior. E a gente sente isso quando a gente vai para cidades, para São Paulo, para o Rio, para essas cidades, para as grandes cidades, ou para o litoral, a gente sente. E quando a gente vai para o interior também, a gente sente uma afinidade com as pessoas lá do interior, a gente sente essa identificação, que a gente tem alguma coisa a ver com isso. Então, a gente queria refletir isso nesse disco, e por isso a gente escolheu essa estrela aí, o Piqui, que é inclusive desconhecido também de muita gente aqui, mesmo sendo de Goiás, mesmo sendo do Cerrado, muita gente aqui conhece até o Fruto, mas nunca viu ele partido ao meio, nunca viu o interior dele, não sabe que tem essa castanha ainda, que tem essas camadas, e até a fisiologia dele, essas camadas, os espinhos, uma parte nutritiva e uma parte que causa dor. Isso tudo agradou. E de repente tem a ver com a região, que uma parte é saborosa e a outra pode causar dor. Cuidado. Então, assim, né? Tem a ver com nativa, né? Uma fruta que tem essa, não tem os cogumelos que podem ser venenosos, que são uma delícia o cogumelo também, né? Só para fazer uma comparação, né? Gastronômica, né? Sempre tomar cuidado, mas aí é uma delícia, porque quem já comeu, quem já provou, eu recomendo. Você tem algum prato com pequi que você recomenda aí, Salma, no final do programa? A gente come mesmo o pequi cozido mesmo, e na galinhada também a gente come. Na galinhada põe o pequi cozido e fica gostosa a comida. Cozinha junto com arroz já, né? Como a gente está na hora do rango aqui, também é uma boa essa dica para encerrar o programa, né? Bom, o material está todo nas plataformas, querem dar as dicas, como é que a gente encontra carne doce, como é que a gente faz para entrar em contato, Instagram, vamos dar o serviço agora, fala lá. É Carne Doce em todas as redes, em todas as plataformas, só existe a gente com esse nome até onde eu sei. Então, que bom, né? Plataformas. Não precisa pôr Carne Doce oficial, né? Não precisa. Nem Carne Doce _, não precisa. A gente esquece e coloca carne seca, ou não sei, mas provavelmente vai aparecer a gente lá de todo jeito. Vai dar certo, confia. Beleza. Tá bom. Então tá tudo lá. Os 4 discos estão nas plataformas, quem quiser ouvir, né? E contato para vocês, shows só o ano que vem, aguardando, na expectativa. É isso? Perfeitamente. Sim. Contato pra live, fala com a gente na nossa feira. Contatos pra live, vai. Contatos pra live. Diga lá, Mac, por favor, dá o serviço aí. É pelo Instagram? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo contato@carnedoce.com, pode ser... Bom, a gente recebe mensagens por todas as redes. Nas nossas redes de e-mail. Sim. Pronto. E aí vocês vão lançar o programa que vocês vão contar as canções desses 4 discos que eu estou aguardando, essa novidade, né? Que a gente está propondo aqui. E a gente vai terminar com Passarinho. Eu que deixei no final. Colibri deixou o passarinho para o final, né? Porque que gracinha. Que gracinha, que fofo. Que bonitinho. Essa música é bem bonitinha mesmo. Fala um pouquinho do passarinho que a gente... Fala aí, Máquia. É uma música, ela é bem fofa mesmo. Ela é exatamente fofa. É a música mais fofa que a gente já fez. É a música mais fofa, mais romântica, mais meiguinha, mais doce que a gente já fez. Então com essa que a gente vai terminar, Passarinho. Eu deixo aqui vocês um abraço virtual, aguardando vocês aqui. Abraço. Esperando vocês aqui em São Paulo. Esperar a vacina, né, gente? Vamos esperar a vacina. E o ano que vem vai ter show aí do interior e do próximo disco também. A gente está aguardando com muito carinho aqui. Vocês são da casa já, tá bom?
Valeu? Muito obrigado, muito obrigado. Desculpa a demora mais uma vez. Obrigado. Não, que é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Saúde para nós. Abraço. Saúde, né? Saúde, saúde. Saúde para todos nós. Sim. Tô esperando o meu amor, que veio meu